Quando algumas características da nossa personalidade trazem mais prejuízo, mais sofrimento do que ajudam, a pessoa pode ter uma coisa que chama transtorno de personalidade. No transtorno de personalidade borderline ou na personalidade emocionalmente instável, essas características são a instabilidade e a impulsividade. O transtorno de personalidade borderline é muito confundido com o transtorno bipolar ou com bipolaridade. Mesmo médicos erram muito o diagnóstico, confundem muito o diagnóstico de transtorno bipolar com o transtorno de personalidade borderline. Nesse vídeo eu vou explicar o que é esse transtorno de personalidade, como que a doença evolui e como que é feito o tratamento. Então, as principais características são a instabilidade e a impulsividade, que vão acontecer no humor, nos sentimentos da pessoa, nos relacionamentos que ela tem com as outras pessoas e na imagem que a pessoa tem de si própria. Então, por exemplo, a impulsividade e a instabilidade no humor faz com que a pessoa tenha alterações muito rápidas e muito intensas no humor. Os sentimentos da pessoa são quase como se fosse uma montanha-russa. Por coisas muito pequenas, a pessoa muda de forma muito rápida, muito forte de humor. Uma hora está muito feliz, uma hora está muito triste, uma outra hora está muito irritada ou muito brava, e por aí vai. Nessas mudanças de humor, podem acontecer acessos de raiva, podem acontecer crises de raiva, em que a pessoa pode descontar essa raiva nos outros, xingando, gritando, ameaçando, quebrando objetos, partindo para cima, às vezes machucando de forma importante os outros, ou então machucar a si mesmo. Então são pessoas que muitas vezes têm uma tolerância muito baixa a frustrações, quando contrariadas, quando recebem não, ficam muito bravas e podem ter esses acessos de raiva. Então, muitas vezes são pessoas que falam frases do tipo que eu não posso passar nervoso, que tem pavio muito curto, são pessoas barraqueiras, que agridem as outras pessoas. E as alterações rápidas no humor, é muito comum a gente ouvir frases do tipo cada hora eu tô de um jeito, que eu sou muito de lua, tem uma hora que eu acordo bem, do nada fico ruim, tô bem, de repente fico ruim. E a própria pessoa não entende muito bem por que isso acontece. Alguma coisa que pode acontecer quando a pessoa está com muita raiva ou muito angustiada é se machucar de propósito. O mais comum é que a automutilação aconteça com faca, com gilete, com vidro, cortando no braço. Mas também pode acontecer da pessoa dar soco na parede, arrancar cabelo, se arranhar, se morder, se queimar com bituca de cigarro. A automutilação é uma coisa muito típica do transtorno borderline, apesar de também poder acontecer em outras doenças. Mas quem se machuca, o borderline com certeza é um dos diagnósticos mais importantes de se pensar. A instabilidade e a impulsividade na imagem de si própria vai levar a uma perturbação na identidade e a um sentimento crônico de vazio. Então, a pessoa que não sabe bem quem ela é, o que ela quer, às vezes a pessoa parece que gosta muito, muito, muito de uma coisa e de repente já não gosta mais, perde totalmente o interesse. Então, é muito comum descrições do tipo que a pessoa é 880, é 88000, de que é tudo ou nada, que não tem meio termo. Esse sentimento crônico de vazio muitas vezes é descrito como uma sensação de tédio, com a baixa autoestima, que a pessoa sempre tem ao longo da vida, sempre teve autoestima muito baixa, ou então alterna entre horas que se sente um lixo e horas que se acha o máximo, que se acha a melhor pessoa do mundo. É muito comum a descrição de que a pessoa sente que falta algo, que ela não sabe bem o que é, que tem um buraco no peito, que não tem nada que enche, que a pessoa nunca se sente feliz de verdade. E também acontece muita descrição do tipo de que não sabe muito bem o que é da vida, podem ser pessoas consideradas imaturas, que não assumem o cuidado dos filhos, os avós acabam criando os filhos, que não assumem uma profissão, que começam várias profissões e param no meio, ou por desistir, ou por brigar com pessoas do trabalho. Então pode ter uma indefinição muito grande na vida profissional, na vida familiar,
Até mesmo na identidade sexual, a pessoa pode alternar, a hora não sabe se é hétero, se é homo, se é bi, o que é. O relacionamento com as outras pessoas, o relacionamento interpessoal, também costuma ser muito instável e muito intenso. E podem acontecer esforços frenéticos para evitar o abandono. São pessoas muito sensíveis à rejeição, a qualquer forma que a pessoa sente que está sendo abandonada ou rejeitada, pode ter uma reação muito intensa. Então, por exemplo, os relacionamentos têm muitos altos e baixos. É muito comum de acontecer ameaças, chantagens, de serem pessoas muito ciumentas, muito controladoras, que querem ter o controle total sobre o que a outra pessoa está fazendo o tempo todo, se não responde rápido no WhatsApp, se não responde no telefone, se não curte foto no Facebook, a pessoa já fica muito brava, achando que o outro não quer mais nada com ela ou que está afim de outra pessoa. E pode até mesmo tentar suicídio quando a pessoa sente que está sendo abandonada ou rejeitada. E o relacionamento altera muito no sentido assim de que a pessoa ora sente que ama muito e ora sente que odeia o outro. Pode alternar do amor para o ódio de forma muito rápida e muito intensa. É muito comum de ter dificuldade de enxergar o outro como um todo. Enxergar que a outra pessoa tem defeitos, tem qualidades, que de acordo com cada momento a pessoa reage de um jeito diferente. Então, assim, é comum de enxergar a outra pessoa como ou totalmente boa ou totalmente ruim e mesmo de alternar de um para o outro. Então, as discussões e as brigas são muito frequentes, especialmente com as pessoas mais próximas. Com os familiares são as pessoas que mais costumam ter briga. Então, assim, namorado, marido, com a mãe, com o filho. As pessoas que não têm uma relação tão próxima não costumam ter tanta briga assim. E o suicídio é uma coisa muito frequente no transtorno de personalidade borderline. A ideação, é possível que aconteça uma ideação suicida muito crônica. A pessoa, desde muitos anos, que pensa em morrer, pensa que não seria melhor se tivesse morrido do que está vivendo desse jeito. E podem acontecer várias tentativas de suicídio ao longo da vida. Geralmente, essas tentativas de suicídio são muito impulsivas, muito feitas sem pensar. A pessoa tem uma briga, tem alguma frustração e vai lá na hora e tenta fazer alguma coisa. Se cortar, tomar medicação. Em geral, são tentativas de suicídio leves, que não trazem risco real de morte, mas pode acontecer sim da pessoa fazer tentativas de suicídio graves e mesmo de completar, de concretizar o suicídio. Então não é porque a pessoa ameaça suicídio com frequência ou que já tentou suicídio várias vezes que ela não tem o risco de realmente se matar. Quem tem transtorno de personalidade borderline tem um risco real de acabar com a própria vida e isso tem que ser levado muito a sério. A impulsividade quer dizer fazer alguma coisa no instinto, sem pensar, sem ponderar as consequências da ação, é algo muito frequente. Então, por exemplo, podem acontecer gastos financeiros muito grandes, a pessoa gasta muito dinheiro, faz dívidas que ela não tem como pagar, pode ter muita promiscuidade sexual, pode ter uso de substâncias psicoativas, da pessoa beber de forma exagerada ou se envolver com drogas. Pode acontecer comer compulsivo, a pessoa come muito tudo de uma vez. Pode ter direção imprudente, a pessoa fura o sinal vermelho, dirige de forma muito rápida. A descrição de que a pessoa fala tudo na lata, de que não leva desaforo para casa, também acontece muito. E isso pode dar muita briga, pode dar muito desentendimento. E outros sintomas que ainda podem acontecer são a paranoia da pessoa achar que alguém está querendo prejudicar ela ou de que alguém está tramando algo contra ela. Podem acontecer sintomas dissociativos, por exemplo, da pessoa sentir que está fora do próprio corpo, ou sentir que tem alguns momentos que não é ela de verdade, que parece que tem outra pessoa agindo no lugar dela. Por exemplo, nas crises de raiva ou nas tentativas de suicídio, muitas pacientes falam que sentem que como se fosse uma outra pessoa que estivesse agindo lá e não ela própria. Podem acontecer alguns sintomas parecidos com quadros neurológicos, como desmaio, como crise convulsiva que não é convulsão de verdade, paralisia de parte do corpo. Podem acontecer pseudo-alucinações em que a pessoa enxerga coisas que não existem, ouve vozes,
mas isso não é uma alucinação, não é uma psicose de verdade, que nem acontece na esquizofrenia. E pode também acontecer a desrealização e despersonalização, que é a sensação de que a pessoa está fora do próprio corpo ou de que o ambiente ao redor dela não é real. O transtorno borderline é muito comum, tem uma prevalência de 1,6 a 5,9% da população. Ele tem uma altíssima comorbidade com outros transtornos mentais, com outros transtornos psiquiátricos. É muito mais regra do que exceção. Então, principalmente depressão, transtornos de ansiedade, uso de álcool ou de outras drogas. É muito mais comum encontrar um borderline que tem algum outro transtorno mental do que um borderline sem nenhuma outra comorbidade psiquiátrica. Esse transtorno é muito mais comum em mulheres do que em homens e ele tem uma alta frequência de ter acontecido estresse precoce, da pessoa ter sofrido alguma forma de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico durante a infância. É comum, mas não é regra. Algumas pessoas tiveram uma família que cuidou normalmente, que fez tudo certinho, e mesmo assim a pessoa desenvolve transtorno de personalidade borderline. Transtorno de personalidade sempre tem início na adolescência ou no iniciozinho da vida adulta. Nunca vai acontecer de aparecer isso no meio da vida, a não ser que a pessoa tenha sofrido algum tipo de lesão cerebral. Existe uma tendência grande de melhorar, dos sintomas melhorarem com a idade, e alguns segmentos longos mostram que em 10 anos de segmento, menos de metade das pacientes vão manter os critérios para preencher o transtorno. Então, a rigor, é um transtorno que tem um prognóstico bom, que a maioria das pessoas tem uma melhora importante. Por outro lado, até 10% vão concretizar suicídio e outra parte vai manter os sintomas ao longo da vida. Quanto mais cedo tratar, quanto mais cedo acontecer a intervenção, maior é a chance de acontecer uma melhora boa. O tratamento, sem dúvida que o mais importante é terapia. Terapia que deve ser longa e deve ser intensa. O ideal é fazer pelo menos 2 vezes por semana por pelo menos 2 anos. É uma terapia longa e intensa. É muito ruim quando as pessoas não aceitam fazer terapia. Fala que isso não resolve, não ajuda nada, não vai resolver os problemas, por causa que é justamente a terapia o que maior tem chance de ajudar. Os medicamentos para tratar o transtorno de personalidade borderline são completamente secundários. Você usa algumas medicações para tratar alguns sintomas. Por exemplo, quem tem muita crise de raiva, que faz muitas coisas sem pensar, a mudança muito frequente, muito intensa de humor, quando tem uma depressão junto, quando tem um transtorno de ansiedade, você tem algumas medicações que se usa para tudo isso. Principalmente o que se usa são antipsicóticos e estabilizadores de humor. Então a gente está falando aqui de haloperidol, risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, que são antipsicóticos. A gente está falando de estabilizadores como lítio, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, topiramato. E os antidepressivos são usados quando a pessoa tem alguma ansiedade ou alguma depressão junto com transtorno de personalidade borderline. Mas não existe nenhuma medicação que melhore todos os sintomas do transtorno borderline, e nem mesmo uma combinação de medicamentos que trate a pessoa. Outras coisas que podem contribuir com o tratamento são a atividade física. A atividade física ajuda muito a descarregar o estresse, a descarregar o nervosismo, a agressividade. Tem gente que se dá bem com atividades artísticas, algumas pessoas se dão bem com religião, mas sem dúvida que o mais importante é a terapia. Quer saber mais sobre o transtorno de personalidade borderline? Fica muito à vontade para perguntar e a gente se vê no próximo vídeo.